Dr. Nathaniel, se por um lado, para a Organização Mundial da Saúde, a epidemia de obesidade é a maior questão de saúde pública do século XXI, por outro, os indivíduos estão cada vez mais com dificuldades para atingir todas as suas necessidades de nutrientes. O estilo de vida sedentário, os erros alimentares e o estresse do dia a dia estão entre as principais causas. Com isso, a ciência tem um grande desafio, não é mesmo? Como exemplo disso, em 2010, o EFSA, European Food Safety Authority, que é o principal órgão da Comunidade Europeia no que se refere à segurança alimentar e controle de alimentos, foi convocado para emitir um parecer sobre os shakes. E esse painel de especialistas estudou 40 estudos clínicos e eles chegaram à conclusão de que o shake, quando usado num ambiente de alimentação saudável e atividade física, ele é seguro e eficaz, tanto para redução de peso como para a manutenção do peso corporal depois do emagrecimento. Bom, então podemos afirmar que os substitutos são seguros, eficazes e saudáveis para a perda de peso, mais do que a contagem convencional de calorias. Exatamente. Um exemplo disso, para ilustrar esse fato da contagem de calorias, imagina que uma pessoa, quando vai fazer um café da manhã tradicional, é muito comum que essa pessoa faça uma refeição com 600 calorias. Se ela substituir esse café da manhã de 600 calorias por um shake, que ele é nutricionalmente seguro, contém os nutrientes necessários para suprir o nosso organismo para essa refeição, mas tem apenas 200 calorias, essa pessoa deixou de consumir 400 calorias. Se ela repetir esse procedimento, ao longo do dia, num dia ela economizou 800 calorias. Em 10 dias já vão ser 8.000 calorias. A grosso modo, a gente pode dizer que uma pessoa de 80 quilos, sempre que ela deixa de consumir 8.000 calorias, ela reduz 1 quilo de peso corporal, principalmente às custas de gordura abdominal. Então, o mais difícil que reduzir o peso é conseguir mantê-lo saudável por toda a vida. E uma boa notícia é que a EFSA concluiu que a substituição de apenas uma refeição por um shake corretamente preparado é um método eficaz para manter o peso adequado depois do emagrecimento. Além dessa conclusão dos cientistas da EFSA, tanto no que diz respeito a manter o peso saudável como a redução de peso, outros estudos clínicos falam exatamente a mesma coisa. Estudos realizados na Coreia, na Alemanha, na Universidade da Califórnia em Los Angeles e até aqui mesmo no Brasil. A comunidade científica que se dedica ao estudo dos shakes conclui de uma forma bastante unânime que eles são uma ferramenta segura e eficaz no controle e na manutenção do peso depois do emagrecimento. Depois dos estudos clínicos, dos artigos científicos, afinal, os shakes são medicamentos ou alimento? Os shakes são alimentos. Eles são feitos com ingredientes exclusivamente de origem alimentar. Os shakes não possuem na sua fórmula nenhum medicamento, droga, hormônio, laxante, moderador do apetite, substâncias que façam a queima de caloria de forma artificial, por isso eles são classificados como alimentos. Além disso, por não fazer parte exclusivamente do repertório alimentar de uma pessoa, ou seja, a pessoa toma shake e ainda assim faz uso de alimentos tradicionais, os shakes não precisam ser prescritos por um profissional de saúde, a não ser pessoas que fazem parte de grupos especiais, como gestantes, crianças, idosos, pessoas com algum problema de saúde. Essas pessoas, sim, deverão fazer uso desses produtos somente com a orientação de um profissional de saúde. Isso porque, nesses momentos especiais da vida, as necessidades nutricionais são diferentes. Somente um profissional da saúde pode indicar exatamente o que é adequado em cada caso. É importante seguir a recomendação do preparo? Por exemplo, eu posso fazer com água? A recomendação do preparo é muito importante. O shake foi desenvolvido para ser preparado com leite semi-desnatado. Somente quando preparado assim, eu tenho certeza que ele vai atingir todas as necessidades para substituir uma refeição de acordo com a legislação e também com as necessidades nutricionais. Somente quando preparado conforme o rótulo,
eu tenho a garantia de ter uma bebida homogênea, saborosa e atingir todas as necessidades que o organismo precisa para uma refeição. E vale acrescentar que o Shake Herbalife possui a quantidade ideal de carboidratos, proteínas, gorduras e vitaminas e minerais para um programa de controle de peso sem agregar calorias desnecessárias. Os Shakes Herbalife, quando preparados conforme instruções do rótulo, fornecem 18 gramas de proteínas por porção, 23% mais proteína do que a média dos outros substitutos de refeição do mercado. Cada porção contém mais de 1/3 das necessidades diárias de cálcio, quando preparada com 250 ml de leite semidesnatado. Os Shakes Herbalife fornecem 23 vitaminas e minerais. Em cada programa de redução de peso, é fundamental que todos os micronutrientes sejam supridos. Estes shakes contêm proteína isolada de soja e proteína concentrada do soro do leite, ambas consideradas de alto valor biológico. Esta combinação é muito vantajosa e a proteína do soro do leite é rapidamente metabolizada pelo organismo, sendo excelente para a preservação e o aumento da massa muscular, quando utilizada dentro de um programa de atividade física. Estes shakes contêm fibras de aveia e inulina na proporção ideal entre fibras solúveis e insolúveis recomendada pela Organização Mundial da Saúde. A aveia contribui com fibras insolúveis e solúveis. Já a inulina é uma fibra solúvel encontrada em inúmeras espécies de legumes, frutas e grãos e é um prebiótico, ou seja, é uma fibra que serve de alimentos para as bactérias saudáveis da nossa flora intestinal. Esses ingredientes, eles se misturam de uma forma muito adequada ao leite, proporcionando uma bebida aveludada, cremosa e com um sabor muito gostoso. E é tão prático de preparar que eu mesmo levo apenas poucos minutos para atingir essa consistência cremosa, tanto quando eu preparo no liquidificador, quanto quando eu preparo no preparador de shake. Por se tratar de um alimento, o shake pode ser consumido todos os dias e por toda a vida. Por ser conveniente e fácil de preparar, o shake pode ser uma boa opção no café da manhã para pessoas que não têm o hábito de comer neste período ou para pessoas que estão controlando as calorias e têm pouco tempo na hora do almoço ou que desejam praticidade no jantar. Por ser líquido, não pesa no estômago, sendo adequado para o início da manhã. Como substituto do almoço ou do jantar, o shake pode ser recomendado com uma salada de folhas. Neste caso, indica-se iniciar a refeição com a salada e terminar com o shake. Como lanche rápido e nutritivo, o shake também pode ser consumido como opção para aquelas pessoas que não estão em controle de peso, mas em razão de suas agendas de trabalho, não têm alternativas seguras e saudáveis do ponto de vista alimentar. Se a pessoa fica muito tempo no trabalho e não sai para comer, o shake pode ser uma excelente alternativa para quebrar o jejum prolongado e o ataque a lanches calóricos e pouco saudáveis. E para se ter sucesso num programa de controle de peso a longo tempo, a chave é a persistência, a pessoa continuar bastante tempo nesse programa. O segredo para isso é variar os sabores, né? Fugir da monotonia. Tomando esse cuidado, a Herbalife oferece vários sabores de shake, um repertório de sabores que pode ser variado ao longo da semana, e é possível variar o sabor também acrescentando frutas, polpas de frutas congeladas. Inclusive nos catálogos da empresa existem recomendações de como preparar uma bebida saudável, prática e muito saborosa, fazendo com que a pessoa nunca enjoe de usar o seu shake ao longo da sua vida. É verdade. Doutor, por que os resultados dos shakes variam de pessoa para pessoa? Kika, no universo não existem dois organismos iguais. Existem tanto variedades metabólicas, o metabolismo de cada pessoa, como existem pessoas em momentos diferentes. Muitas vezes a gente está diante de uma pessoa que nunca fez uma abordagem para controlar o peso e ela vai ter um resultado muito rápido e muito satisfatório. Outras vezes a gente já está diante de pessoas que fizeram várias tentativas com bons ou maus resultados e esse organismo vai apresentar um pouquinho mais de resistência. Como eu falei antes, o segredo é a persistência, seguir as recomendações científicas do estilo de vida saudável, da boa alimentação, a atividade física e o uso correto do produto. Bem como contar com o apoio do distribuidor.